E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui comentando a maneira de fazer um diagnóstico em psiquiatria tendo o que nós chamamos de visão sistêmica, que é a visão do ser humano como um ser integral, biopsicossocial, espiritual e, se for permitido, também a visão espírita. E agora nós vamos falar de uma parte interessante que às vezes confunde um pouco as pessoas, né? Que é a parte da visão espiritual. Há quem diga que diagnóstico espiritual é o diagnóstico espírita. Não, não é. Tá? O espiritismo faz um diagnóstico, nós vamos falar no próximo bloco, né, que é o último bloco, eu vou falar do espiritismo. Nós vamos tentar entender o que é espiritualidade. Que você pode ter espiritismo sem espiritualidade. Tá? Eu posso saber tudo de espiritismo e não ter um pingo de espiritualidade na minha cabeça. Como eu posso ser o próprio Papa, profundamente dominar toda a Igreja Católica e não ter um pingo de espiritualidade. É meio difícil, tá? Porque quem se aprofunda a ponto de chegar a ser Papa, é difícil não ter adquirido um mínimo de espiritualidade, mas tem sim. E aí estou falando só para poder diferir aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então o que é espiritualidade? O que é fazer um diagnóstico espiritual? Por exemplo, quando você ouve alguém falar assim, eu estou com uma úlcera nervosa. Aí você fala, puxa, a sua úlcera é nervosa? Coitada, você já conversou com a sua úlcera? Fala, não é a úlcera que é nervosa, é o cara que é nervoso e o nervosismo dele atacou o estômago e fez uma úlcera, ou atacou o duodeno, certo? Então a gente começa a perceber que existe algo mais profundo nas nossas doenças que vão somatizando para o corpo. Aí você vai pensar assim, tá bom, então eu trato o nervosismo dele. Legal, você dá lá um calmante para ele, que tem. Antigamente tinha um remedinho chamado, não sei se é bom falar, mas também não existe mais, chama-se Vagoestesil. Você vai olhar a fórmula dele e olha assim, que interessante, quem inventou teve um raciocínio lógico, mas talvez isso não seja o que tem que se fazer. Mas sabe o que inventaram? Uma maneira, antigamente quando tinha úlcera, como eles sabiam que o cérebro era ligado no estômago pelo 10º par craniano, que é o nervo vago, o que o pessoal fazia? O pessoal fazia uma vagotomia suprasseletiva. Olha o nome, o que é isso? Eles iam lá no estômago da pessoa, achavam o nervinho vago, que ia para o estômago e cortava. Com a seguinte tese, se eu desligar o estômago do cara do cérebro, ele não faz mais úlcera, então ele pode continuar nervoso. Deu para entender? Então a mesma coisa se eu der para a pessoa um calmante, né? Lá dentro, o ser dele continua nervoso, só que aqui fora ele está sem úlcera, mas também olhando para as paredes como se fosse retrato falado, né? O que significa isso? Que quando você faz o diagnóstico espiritual, você quer entender por que é que esse cara fica nervoso. O que é que tira ele do sério? Eu estou pegando um exemplo aí, tá? Da irritação. Tem N maneiras de você diagnosticar que a pessoa não está bem espiritualmente. É encosto. Não, eu não cheguei na parte espírita ainda. Eu estou falando da maneira como a pessoa se relaciona com as outras. No social, você pode ser um cara espiritualizado ou não. Se você não é espiritualizado, provavelmente você vai adoecer. Ou porque você quer dominar o mundo, ou porque você quer se isolar do mundo. Aprender a conviver tem a ver com a espiritualidade. Então vamos ver aqui que a gente consegue dividir a espiritualidade em dois tipos. O diagnóstico de espiritualidade horizontal e o diagnóstico de espiritualidade vertical. Está aí no diapositivo. O que é espiritualidade horizontal? É como a gente se relaciona. Quais são os valores éticos e morais com que eu me relaciono com as pessoas aqui, né? No mesmo nível em que nós vivemos, umas com as outras. Então, a espiritualidade horizontal é vivenciada em grupo. Então, como é que você se relaciona com as pessoas do seu grupo? Com honestidade? Né? Com mente aberta? Com boa vontade? E você é capaz de se inventariar pessoalmente, sem ficar com mimimi? Ou com baixa autoestima, ou coisa parecida, ou sem arrogância. Honestidade, você é capaz de admitir que não sabe tudo, né, e que o outro sabe, por isso tem que ter a mente aberta e ouvir o que ele tem para falar, e aí ter boa vontade de fazer diferente, mesmo que você tivesse há 100 anos acostumado a fazer de um jeito, alguém chega para você e fala, só que existia um jeito melhor.
de fazer. Sabe, mas eu faço isso há 100 anos, é tradição. Não, isso adoece espiritualmente uma pessoa. Então, quais são as derivadas do adoecimento? A desonestidade, de todas as maneiras. Aquela que não permite eu enxergar que tem alguma coisa que eu possa mudar em mim, né? Ou querer mudar o outro para que ele seja como eu seja. Isso é desonestidade, tá? Mente fechada adoece as pessoas, né? O que é mente fechada? Teimosia, né? Não vai ser desse jeito. Não vai ser desse jeito. Eu lembro que tinha uma propaganda que o pessoal comentava assim, jogava uma panela no chão de vidro, ela não quebrava, né? Olha, essa panela também não faz isso, também aconteceu. Aí perguntava, você acredita nisso? Não acredito. Tem uma vozinha que vai lá do fundo assim, não acredito. Daqui a pouco faziam outra coisa com a panela e agora você acredita? Não acredito. Eu não acredito. Até que quando focou nele, o que era? Era a figura de um burrinho, um animal com a orelhinha dele, falando, não acredito, não acredito. Ou seja, ele repete e não reflete. Isso é mente fechada, ok? Agora, existe o inverso? Tem pessoas que têm a mente tão aberta que não conseguem manter uma opinião por um tempo suficiente para poder também ter alguma base. Ou seja, é errado eu ter tradição? Não, mas quando ela mudar, mantenha a mente aberta. É bom ter uma base, acreditar numa coisa por um tempo, depois pode ser que mude. Isso é a mente aberta. Inclusive, na aceitação daqueles que já mudaram. E não vai falar, você me traiu, você abandonou a nossa causa. Não, o cara, sei lá, mudou a mente dele, qual que é o problema? E a boa vontade, porque não adianta nada eu admitir que não sei, perceber que tem uma coisa nova, falar, nossa, como seria bom se eu fizesse isso, mas eu não vou fazer. É a má vontade, não fazer. Ou, também o contrário, fazer demais. Sabe, querer mudar demais, com muita pressa, sem esperar o seu próprio metabolismo psíquico assimilar aquilo. E o inventário pessoal, né? O que é o inventário pessoal? É você a cada dia perceber, será que hoje eu realmente fui honesto? Que eu podia ser honesto o tempo todo, na minha maior parte do tempo? Será que eu podia ter a mente aberta, ou deixei de ter boa vontade? Hoje, não precisa fazer para a vida inteira, hoje, né? E a espiritualidade vertical, que aí não é coletivo, não é conosco aqui, é eu com um poder superior na maneira que eu entenda. Aí eu trabalho comigo, as coisas que eu quero aceitar para poder me ligar a esse poder superior e me entregar a ele, me ajudando a fazer as revisões de valores. As coisas caminham junto. A aceitação na vertical é um correlato da honestidade na horizontal. A fé na vertical é um correlato da mente aberta na horizontal. Se entregar para Deus é um correlato da boa vontade aqui na horizontal. E revisar valores é o inventário pessoal que a gente faz em modo coletivo. Por isso que é importante, na espiritualidade, para desenvolver a espiritualidade, viver no meio social, ter saúde mental e ter um cérebro funcionando bem. Senão você não consegue evoluir adequadamente. Okay? Isso é o que nós chamamos de, na visão sistêmica, o nosso lado espiritual. E já que é importante ter amizade, vou fazer um convite para vocês, tá? De vocês participarem do Clube Amigos da Boa Nova. E por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos precisando manter as coisas funcionando. Infelizmente o mundo entrou em crise, as pessoas entraram em crise, há um descrédito geral. Houve também aqui no Brasil um monte de roubalheira para tudo quanto é lado das pessoas que a gente deveria estar achando que eram confiáveis, certo? De qualquer maneira, até a gente arrumar a casa e colocar as coisas nos seus devidos lugares, você pode contribuir para que essas coisas aqui não deixem de funcionar. Nós temos 3 câmeras, né? Temos o Maurício aqui, o Vitor que está lá dentro, está todo mundo de gente ajudando a gente aqui e eu fico só falando. Aí então, o que eu faço? Peço ajuda, né? Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Para que serve o Clube da Boa Nova? Para você ter uma série de vantagens na hora de participar da Fundação Espírita André Luiz e para você também poder nos dar uma dica. Ou seja, tem alguém querendo contribuir com a fundação, só que ela não sabe a quem dá uma dica para a gente liga para a pessoa, também pode ser assim. Se você quiser participar, fará parte dessa grande família da fundação. E se você tiver alguém para indicar, também fará parte da nossa família, ok? E a parte do espiritismo é então o quê? É simples. O espiritismo contribui com o que eu te falei, com o processo de obsessão. Vamos ver o nosso diapositivo.
em que você vai ver lá dentro do Espiritismo, que é o próximo slide. Vamos fazer de novo? Porque não é esse, é o último. Eu começo de novo, não tem problema. Vamos começar de novo? Atenção. Então, agora a parte do Espiritismo em si, o que significa? Dentro do diapositivo que eu vou colocar para vocês agora, o Espiritismo é o lado energético. Então, é uma coisa interessante. A doença mental ou a mediunidade, ou é uma mediunidade mal conduzida, o perispírito com o mecanismo de mediunopatia. E o Dr. Bezerra Menezes demonstrou para a gente, por um livro que ele escreveu em vida, que existe uma outra causa de perturbação do trabalho mental, que é o processo obsessivo. Então, tá até uma frase de brincadeira ali, ó. Quando você fala com Deus, você está rezando, mas quando Deus fala com você, você é esquizofrênico? Não. Existe sim. E a grande contribuição do Espiritismo é poder fazer psicoterapia com o desencarnado, que é o que a gente chama de doutrinar, aonde ele vai perceber a sua condição e, quiçá, remover das suas ideias e se demover dessas ações deletérias sobre o seu perseguido. Então, A Loucura sob Novo Prisma, que é uma obra escrita em vida pelo Dr. Bezerra de Menezes, ilustra muito bem o lado do espiritismo, que não é todos os pacientes que permitem isso ou que gostam disso, mas aqueles que têm permissão ou se permitem a fazer isso, acabam aceitando de bom grado ir numa casa espírita e fazer o seu processo de desobsessão, completando assim a visão sistêmica do ser humano, biopsicossocial, espiritual e espírita, ok? A gente agradece então a oportunidade da palavra e que a gente possa estar aqui a semana que vem para mais um programa novamente. Até lá!